Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouco daquilo que a gente fala da gestão da inovação. Obviamente daria para poder fazer um curso de 120 horas no mínimo, na verdade, a respeito desse assunto. E eu vou focar especificamente na inovação e a estratégia para poder impulsionar a competitividade no setor público ou no setor privado. Independente de qual seja o tipo de inovação que a gente vai trabalhar ou de como essa inovação será idealizada e concretizada, basicamente a gente pode trabalhar especificamente com a questão da competitividade, excetuando quando a gente vai falar um pouco a respeito da inovação social, só que certamente isso daria um outro seminário. Eu coloco nesse meu primeiro slide um QR Code. E nesse QR Code ele direciona vocês para o meu site de professor, que é professor-marcelo.com. Lá eu coloco diversas informações a respeito das disciplinas que normalmente eu ministro. Muito embora eu atue na área da gestão da inovação há um bom tempo e na área da propriedade intelectual há muito mais tempo, eu por formação eu sou químico e também atuo na área da química. Já é ao contrário, não é também eu atuo na área da propriedade intelectual. Hoje, majoritariamente, eu estou na gestão da inovação e na propriedade intelectual, mas também com um pouco na parte da química, que é fundamental nesse conceito como um todo. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar especificamente o que é inovação. Uma vez que a palavra inovação ela é tão popular e a gente encontra em tantos veículos de comunicação, e aí eu vou abrir um parênteses, muitas das vezes o que está escrito como inovação em vários dos veículos de comunicação que a gente vê, na verdade não é inovação. Há muita confusão com aquilo que a gente trata como novidade e aquilo que a gente trata como inovação. Além disso, a confusão é maior ainda quando eu falo nos tipos de inovação que nós temos. A gente tem, por exemplo, órgãos internacionais que definem basicamente o que é inovação, quais os tipos de inovação a gente consegue fazer. Por exemplo, eu coloco para o professor gosta de citar literatura e gosta de mostrar material bibliográfico, e certamente eu vou trazer várias referências para que vocês possam procurar por conta própria depois. Acho que uma delas, talvez a mais importante ou uma das mais importantes, é o Manual de Oslo. Eu trago aqui a última versão de 2018 e lá tem diversas informações a respeito de inovação, e a que a gente vai extrair aqui é quais os tipos de inovação normalmente a gente trabalha. Eu tenho então inovação em produto, como eu trabalho na área da química, para a gente é extremamente comum quando desenvolvemos uma nova molécula, um novo medicamento, uma nova substância de liberação controlada no organismo, um novo tecido, um novo material em si. Nós temos também inovação de processo, ou modo como eu faço para poder chegar àquele produto que já pode ser conhecido, por exemplo. Só que se esse processo for diferenciado, for novo, proporcionar um novo caminho para se chegar ao mesmo resultado, um resultado diferente, então eu posso ter, por exemplo, a inovação de processo. E aí tem outros 3 tipos de inovação que normalmente eu não abordo nos meus cursos, porque normalmente eu trabalho muito mais com a parte da inovação tecnológica, só que são inovações tão importantes quanto, que são inovações no marketing organizacional e a inovação no modo de se fazer negócios, que foi introduzido nessa última versão do Manual de Oslo. Daí então eu recomendo que todos vocês consultem esse manual para que a gente possa profissionalizar um pouco da nossa conversa a respeito de inovação. E de forma a respeitar o Manual de Oslo, o Brasil segue muito bem esses conceitos que estão definidos lá, que a gente pode consultar, por exemplo, aqui na Lei de Inovação que foi promulgada em 2016. Essa foi a segunda lei de inovação que nós temos. A primeira, em 2004, ela trazia uma série de questões extremamente diferenciadas que nós, principalmente professores das universidades, dos institutos federais e dos centros de pesquisas públicos, abria várias oportunidades para a gente poder fazer muito daquilo que era possível apenas quando há uma interação entre o setor produtivo, no caso que eu chamo de setor empresarial ou setor industrial, e o setor acadêmico, que são as instituições
de ensino superior e de ensino técnico de uma forma geral. Como se não bastasse a diversa quantidade de coisas que foi introduzida nessa primeira lei de 2004, essa lei de 2016, que ficou conhecida como o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, hoje já não é mais novo, já tem quase 10 anos, mas é um marco porque ela modifica diversas outras leis, abrindo enormemente a possibilidade, então, de nós, funcionários públicos, podermos interagir, então, com o setor empresarial de forma muito profícua. É uma lei extremamente complexa, porém totalmente factível, e aí eu abro um parênteses. A gente tem muito campo ainda para profissionalizar no uso pleno das faculdades que essa lei nos permite. Nossas instituições no Brasil ainda não utilizam nenhuma pequena parte de possibilidades que essa lei possibilita para que a gente possa efetivamente fazer a inovação acontecer. Daí então, quando eu estou falando de mais inovação, eu falei que muitas das vezes a gente confunde o que é inovação, eu trago esse outro slide para poder mostrar para vocês então o tempo que algumas das grandes inovações ou das grandes invenções que tivemos na história da humanidade levaram para poder se concretizar. Então o que eu tenho aí basicamente são grandes invenções extremamente importantes como o alto forno, a bateria, o telégrafo, lâmpada, aspirina, fita magnética, penicilina, transistor, dentre outros. O tempo que ela foi criada, inventada no início da minha barrinha, quando eu olho aqui, por exemplo, olha só, até o tempo que levou para que ela seja efetivamente inovada. Daí, o que significa inovação, então? Inovação é quando a minha invenção chega à sociedade de alguma forma. Antigamente eu falava que a inovação é quando se gera nota fiscal. Porém, há diversos tipos de inovação que não necessariamente têm um foco totalmente comercial. Como eu havia citado, a inovação social, por exemplo, ela pode seguir outros caminhos. E daí, então, esse conceito mais abrangente de inovação que nós temos é quando a invenção efetivamente chega à sociedade. Como essas invenções, no início de 2 séculos atrás, devido às ferramentas tecnológicas da época, levava-se um tempo razoavelmente significativo para que, entre a pesquisa de bancada e o momento que aquilo chegava no mercado, tomasse um tempo extremamente longo. Por exemplo, aí, o alto forno, mais de 100 anos. Quase 100 anos, na verdade, foram necessários para que isso tornasse uma inovação. E à medida que vai evoluindo o tempo, a gente vê que essa barrinha fica cada vez menor entre o período da invenção e o período da inovação, porque a velocidade e a disponibilidade de novas tecnologias fazem com que a gente consiga, então, inovar num tempo cada vez mais curto. Daí, então, eu chamo a atenção por uma área específica extremamente importante, que é a área da tecnologia da informação. Essas ferramentas digitais, a gente pode ver o quão rápido, na verdade, isso está evoluindo. Para quem é usuário, por exemplo, de ferramentas de inteligência artificial que estão extremamente populares, por exemplo, o ChatGPT, a cada mês uma nova ferramenta é lançada. E a gente não sabe até onde que isso vai chegar, até que se limite a capacidade da instrumentação que essas empresas têm, por exemplo. Agora, algumas inovações vão continuar requerendo uma certa quantidade de tempo mínima. Por exemplo, a área da biotecnologia, que não tem como ser muito curtinha, porque requer uma quantidade de testes, normalmente em humanos, em seres vivos com certeza, para que possa haver validação daquela invenção. E aí a gente pode se perguntar então, mas como que a vacina da Covid chegou tão rápido aos nossos braços? Porque, na verdade, ela não foi criada da noite para o dia. Havia uma plataforma, na verdade, com diversas tecnologias que já estavam sendo pesquisadas para outras áreas, para outros tipos de infecção, e no conceito de oportunidade, essas plataformas foram redirecionadas para a questão da Covid. Então já havia uma grande quantidade de tecnologias prontas, que de forma habilidosa foram redirecionadas então para o que a gente precisava efetivamente pesquisar, que era a Covid. Daí então conseguimos ter uma vacina
em tempo recorde. E um detalhe, foi uma das primeiras vezes no mundo em que diversos centros de pesquisa estavam unidos para pesquisar uma coisa, direcionando todas as forças e, o mais importante, em colaboração. Por isso, então, que a gente conseguiu tanta efetividade num intervalo de tempo tão rápido. Agora, invenção, não basta ser novo, né? Quando a gente fala de invenção e inovação, a palavra novidade ela é intrínseca a isso. Só que eu coloco uma brincadeira feita por uma design, na verdade, que não basta ser novo, mas também tem que ser útil, porque a gente tem uma série de criações que às vezes é uma criação que o inventor é extremamente apaixonado por aquilo, mas não há mercado, porque não há às vezes um sentido lógico de se utilizar aquilo, como nessa brincadeira aí eu tenho, por exemplo, essa antiga galocha, essa cadeira ou esse garfo, enfim, uma série de utensílios que, embora novos, inventados e criados, dificilmente se tornarão uma inovação, salvo se forem objetos de arte. Agora, quando a gente tem, por exemplo, criações que têm uma certa importância tecnológica, pode ser que não tenha uma certa importância mercadológica ou talvez uma viabilidade econômica de se realizar aquilo. Por isso, então, eu trago para vocês mais uma referência, o Funil da Inovação de Chesbrough, no livro dele, Fronteiras da Inovação Aberta, que é extremamente interessante para que todo estudante, todo profissional que trabalha com gestão da inovação consulte. E esse livro, esse funil, por exemplo, desse livro, nos mostra que às vezes algumas criações elas permeiam facilmente esse funil e chegam a se tornar um produto, outras vão ter alguma dificuldade e no meio do caminho vão sair do funil não tendo mercado ou tendo outros tipos de mercado ou conseguindo mercado em outros momentos diferentes do que o agora, por exemplo, e algumas possibilidades de criação não vão sequer entrar nesse funil, muito embora sejam tecnologicamente avançadas ou extremamente avançadas, podem não ter clientes, podem não ter mercado ou podem não ter viabilidade tecnológica para que aquilo possa ser produzido em escala industrial, ou seja, em larga escala. Nós que estamos na academia, por exemplo, que fazemos pesquisa, que precisamos publicar artigos científicos, que temos dissertações e teses para poder entregar, normalmente a gente segue um caminho muito clássico, que é, por exemplo, a partir de recursos financeiros, quando uma agência de fomento, então, aprova um projeto que eu submeti, eu então vou para o laboratório para fazer alguma experimentação. Com a experimentação eu normalmente tenho resultados de bancada. Daí o caminho mais comum é quando a gente sobe nesse ciclo aqui, ele interrompe na verdade, e eu vou divulgar aquilo que eu estou trabalhando. Eu posso divulgar, por exemplo, pela minha própria defesa de dissertação, eu posso publicar um artigo científico, ir para uma palestra, um seminário, enfim, há diversas formas com que aquilo possa ser divulgado. Em retorno, o que normalmente nós teremos são as citações do meu trabalho. Só que aí eu acabo encerrando esse ciclo porque essa citação por si só, ela não retroalimenta o meu projeto de pesquisa ou o meu próximo projeto de pesquisa. Daí eu preciso procurar uma outra fonte de financiamento. E uma forma de tentar resolver ou minimizar essa quebra nesse ciclo é abrindo uma nova porta, então, e tentando, por exemplo, trabalhar um pouco com, além da ciência de qualidade que a gente já faz, trabalhar também com a possibilidade de gerar inovações. Porque quando a gente tem os nossos resultados de bancada, e aí eu posso trabalhar numa fase de escalonamento, certamente uma das coisas que na inovação a gente precisa se preocupar é com a proteção do conhecimento, normalmente através da propriedade intelectual, ou mais especificamente, quando for recurso tecnológico, da propriedade industrial. E quando eu faço essa proteção, o Estado, o governo me concede uma proteção em troca da publicidade daquele documento, daquela tecnologia, que se tornará público, porém o direito será então meu, uma vez que o Estado me protegerá porque eu fiz a proteção da forma adequada.
Feita essa proteção, eu posso então licenciar ou vender essa tecnologia para uma empresa já consolidada, ou no caso que também é muito comum em alguns países, como dos Estados Unidos, por exemplo, em que eu possa abrir uma própria empresa, uma startup, que começou, por exemplo, com uma tecnologia no meu laboratório, daí então foi gerada uma spin-off acadêmica. E essa spin-off acadêmica, ela vai utilizar da tecnologia que eu produzi em laboratório e, em contrapartida, tanto essa spin-off ou aquela empresa já consolidada deverá pagar royalties pelo uso daquela tecnologia que foi originalmente protegida. Com o retorno dos royalties que eu vou receber, parte desse recurso pode ir para o meu laboratório. Daí então eu posso, de alguma forma, retroalimentar essa pesquisa, fechando então um ciclo. O que normalmente a gente deveria então fazer é continuar fazendo a pesquisa de qualidade científica, como a gente já sabe fazer, porém também procurando alguma aplicação tecnológica, que pode não existir, e é normal. Porém, se existir, eu vou ter que estar preparado para poder lidar com ela. Daí então é fundamental o conhecimento da gestão da inovação. E aí eu trago esse funil, que ele é fruto da dissertação de um ex-aluno meu de mestrado, não é para nos frustrar, mas é para nos esclarecer de como normalmente ocorre esse processo, então, desde a comunicação de uma possível criação ou de uma invenção até o momento de possíveis fechamentos de contrato com uma empresa. O que normalmente ocorre, esse aqui é o trabalho desenvolvido pelo aluno de mestrado, hoje ele está fazendo doutorado, mas quando ele era aluno de mestrado, ele desenvolveu esse funil de licenciamento de tecnologia. Ele pegou o estudo de caso da UFMG, da Unicamp, de diversas grandes universidades que a gente tem como exemplo no Brasil, que são referências em licenciamento de tecnologia, e desenvolveu esse funil e mediu o que ocorre em cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, desde as empresas que recebem a comunicação da tecnologia até a interação inicial, a gente vai vendo aqui então qual que é a porcentagem de feedback positivo que a gente tem, que vai diminuindo cada vez mais, até o momento da avaliação pelas partes, da execuibilidade ou não daquele contrato, daquela tecnologia, da negociação, da formalização do acordo, até o momento que é o que todo mundo quer, que é o acordo do licenciamento assinado. Entre o momento de início e o momento final, a cada 200 tecnologias, uma eu fecho o negócio. Ou seja, eu tenho 199 nãos, que são comuns. A gente pode estudar como minimizar esses nãos para que a gente possa torná-los em mais sims. E esse funil, por exemplo, possa alargar a base de baixo dele e esse 0,68% então possa engordar um pouquinho para que a gente possa ter uma diferença menor entre aquilo que eu divulgo para as empresas e aquilo que efetivamente vai ser licenciado para uma empresa. Pois bem, como que normalmente a gente pode trabalhar com as empresas ou como que as empresas podem se beneficiar de alguma forma da inovação? Eu falei originalmente, até o título da palestra, como a inovação como ganho de competitividade. Isso por si só já traz receita normalmente para a própria empresa. Porém, inovação envolve risco e vários tipos de riscos diferentes. E às vezes o empresário, por ser mais conservador, não quer assumir determinado tipo de risco. Ele precisa daquilo que a gente chama de cenourinha, ou algo que vá atrair a atenção dele para que ele possa, de alguma forma, correr um risco calculado ou pelo menos minimizar um pouco desse risco. A gente tem, por exemplo, algumas leis que de certa forma facilitam ou incentivam com que alguns tipos de empresa possam efetivamente comprar esse risco, comprar essa ideia de fazer inovação. Nós temos então a lei de inovação, a lei do bem, a lei de informática e alguns fomentos, ou melhor, subvenção econômica por parte de algumas agências de fomento, como por exemplo o CNPq, a FINEP e no nosso caso que estamos em Minas Gerais, a própria FAPEMIG, que num caso de
parceria com o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, o BDMG, lançou diversas iniciativas, por exemplo, eu cito uma delas agora, o Pró-Inovação, no qual o empresário tem acesso facilitado a crédito com taxas que ele não encontra em lugar nenhum no mercado, desde que ele apresente um projeto de inovação. E preferencialmente que essa inovação seja aberta e ocorra em parceria com uma instituição de ciência e tecnologia, ou uma ICT, por exemplo. Ou seja, há diversas formas de incentivar o empresário a comprar o risco da inovação. Porém, infelizmente, a nossa comunicação para o setor empresarial ela ainda é muito carente e o empresário nem sempre sabe que essas ferramentas existem. Isso, no caso, eu estou citando, por exemplo, inovação no setor privado, que quando ele consegue fazer essa parceria de forma hábil, ele pode ganhar, por exemplo, vantagem competitiva, lucro e atingir efetivamente novos mercados. Se eu produzo mais, o que eu vou gerar, na verdade, para o governo são mais impostos. Mais impostos que podem ser retroalimentados para o fomento da inovação novamente. Por exemplo, em Minas Gerais, 1% da receita corrente líquida do Estado é revertida em fomento que a FAPEMIG utiliza para aplicar em projetos de ciência, tecnologia e inovação. Se esse 1% significa uma quantidade maior de recurso, isso significa que teremos uma maior quantidade de recursos disponíveis para poder fazer inovação, inclusive para o setor empresarial. Já, por exemplo, a inovação no setor público, ela não está atrelada em vantagem competitiva. O setor público normalmente não procura lucro nem mercado, mas ele procura melhoria na qualidade dos serviços, bem-estar social, e o que ele gera, na verdade, é uma economia nos cofres públicos. Então a gente tem como implementar a inovação no setor público, temos como estimular os professores que estão na academia a produzir tecnologias também para o setor público, de forma que a gente atinja isso, porque certamente será revertido em incentivos tributários e em bem-estar para todos nós. Ou seja, até nesse caso aqui, eu tenho um ciclo que se fecha perfeitamente para que eu possa efetivamente concluir a inovação de forma satisfatória. Comparativamente falando, então, no setor privado a gente tem ganho de mercado, fidelização de clientes, novos produtos, redução de custo, aumento da produtividade, ou mesmo a criação de novos mercados, que é o que a gente chama de estratégia do Oceano Azul. A Apple é extremamente eficiente nisso. Se vocês não conhecem, eu recomendo conhecer a história, por exemplo, da criação da Apple, da história do Steve Jobs e a criação da Apple, e como que ele criou novos mercados que até então a gente não conhecia, mas que a partir de então a gente passou a tornar dependente deles. E obviamente não é só a Apple. A gente tem diversas outras empresas que trabalham com essas estratégias de criação de novos mercados. No setor público, por exemplo, como eu havia falado, melhoria na prestação de serviço, na qualidade de vida direta e indireta da população, redução de desperdício, aumento da eficiência, fortalecimento da critério fundamental do serviço público, transparência e eficiência, medição do impacto da inovação. O que a gente precisa implementar? Indicadores-chave de desempenho, como, por exemplo, KPIs para inovação e competitividade. E a única forma de implementar isso é quando a gente profissionaliza o processo de gestão da inovação. Qual que é o impacto atual, obviamente, da inovação na economia e na sociedade? Eu trago esse slide para vocês com 8 exemplos de áreas ou tecnologias que estão sendo extremamente relevantes, principalmente na nossa sexta onda de inovação conhecida do Kondratiev, que está sendo muito estudada pelos economistas, e a gente ainda está especulando o que seria efetivamente essa sexta onda de inovação. Bom, especulando ou não, eu trago para vocês aí, por exemplo, o impacto da inteligência artificial no ganho de produtividade
Eu sei que vários professores estão extremamente preocupados com o uso da inteligência artificial pelos nossos alunos em sala de aula, e eu acho, vou me arriscar a fazer uma previsão, não tem volta. A inteligência artificial hoje é a nova calculadora. Como eu sou da área de exatas, não cheguei a pegar isso, mas pouco antes de mim, a geração anterior transitou entre a famosa régua de cálculo para a calculadora. Hoje ninguém mais usa régua de cálculo e a calculadora é fundamental. E nem por isso nós emburrecemos. A gente só conseguiu fazer mais coisas com a tecnologia da calculadora. E eu acho que a inteligência artificial, como essa nova calculadora, vai permitir que a gente faça cada vez mais coisas. A internet das coisas está conectando tudo, a gente está conseguindo ter o controle de tudo, obviamente temos que ter cuidado com isso, porém a gente consegue ganhar também na produtividade, uma vez que o IoT está sendo bem empregado por diversas pessoas. A realidade virtual, ou mais especificamente, a realidade aumentada, já é uma desculpe o trocadilho, né? Já é uma realidade para diversos setores tecnológicos, como por exemplo a medicina e a simulação de diversas coisas, como por exemplo a própria química, a estrutura molecular, em que a gente pode enxergar efetivamente como que haverá uma interação do meio biológico com a minha droga, com o fármaco, etc. Nós temos a impressão 3D, que já consegue imprimir, por exemplo, até partes de órgãos biológicos, e no futuro a gente conseguirá talvez até ter o órgão inteiro. Isso vai facilitar provavelmente até as transfusões, até o transplante, na verdade, dos órgãos, que hoje ainda é um problema para o setor da medicina. Temos que nos preocupar em uma coisa que está ajudando muito e está impactando muito, que é a transição energética para uma matriz mais limpa e mais eficiente, consequentemente. Temos também a nanotecnologia e a biotecnologia, que está permeando todas as áreas hoje do conhecimento praticamente. Temos o setor de comunicação, como por exemplo eu estou usando ferramentas desse tipo de tecnologia para conversar com vocês, sem ter a necessidade de estar presencialmente no auditório, como antigamente era necessário, o que inclusive era muito mais caro, porque havia deslocamento de diversas pessoas para esse local. E eu coloco aí para vocês, por último, uma ferramenta que a gente tem que se orgulhar dela de alguma forma, porque o sistema bancário brasileiro é um dos mais tecnológicos do mundo, e uma das empresas mais sofisticadas que promovem inovação, que fazem efetivamente inovação no Brasil, são grandes bancos, porque necessitam de alguma forma manter toda a segurança e a eficiência daquilo que eles trabalham, que é dinheiro. Daí então, por isso eu coloquei o Pix como uma questão que está, de certa forma, revolucionando, ainda está revolucionando o setor bancário no Brasil. Eu trago para vocês aqui agora, para a gente escutar. Eu não sei se todo mundo vai conseguir ouvir, senão esse vídeo vai ser disponibilizado para vocês, mas é o vídeo do presidente Kennedy, que em 12 de setembro de 62 coloca então uma missão para os cientistas nos Estados Unidos. Eu vou colocar o vídeo, é muito rapidinho, e depois eu comento. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. De certa forma, o que o Kennedy faz aqui, na verdade, é dar uma missão para os cientistas. Eu quero colocar o homem na Lua e trazê-lo de volta. Eu tenho a condição inicial e tenho a condição final. O meio do caminho, eles ainda não conhecem. E ao se desenvolver esse meio do caminho, diversas tecnologias foram surgindo com o passar do tempo, porque uma vez que era necessário ter essas tecnologias nessa missão espacial, quando isso foi escalonada, essas tecnologias de alguma forma chegaram pra gente. E o que é mais interessante, o Kennedy fala inclusive, eu não faço porque é simples, eu faço porque é difícil, porque se fosse simples não precisava de ser uma missão tão sofisticada como foi a que ele colocou.
E aí, obviamente, como eu disse que iria passar diversas literaturas para vocês, eu recomendo que vocês leiam todos os livros da professora Mariana Mazzucato, que trabalha muito bem a respeito da questão da inovação gerada por missão, ou a missão gerando inovações. E de quem é a missão? A missão, quem coloca a missão, na verdade, é o governo, que tem que, de alguma forma, colocar para a gente o ponto inicial e o ponto que a gente quer chegar. Os cientistas, então, têm que fazer esse meio do caminho. Como que a gente pode, de certa forma, minimizar, então, um pouco da dificuldade para poder verificar o que é importante para que a gente possa fazer, quais os setores tecnológicos demandam mais da nossa atenção e quanto de forças que eu deveria me dedicar para isso. Eu coloco uma metodologia de trabalho que a gente faz, inclusive é uma das disciplinas que eu ministro e tem várias informações a respeito dela no meu site, que é a de prospecção tecnológica, e aí eu faço um recorte específico para patentometria ou uso da Big Data das informações que estão na patente para trazer informações estratégicas de competitividade de mercado para a gente, de onde eu parto, por exemplo, das informações dos escritórios de patente e por um processamento, passando obviamente por toda essa metodologia que eu citei para vocês, em que eu vou obter mapas com informações tecnológicas estratégicas para abordar de certa forma ou para poder guiar o setor empresarial e o setor político. O setor empresarial para ver o que ele efetivamente deve gerar de inovações, de processo, produto, etc. E o setor político para ver quais políticas públicas podem ser feitas para fomentar ou minimizar os riscos dos empresários ao se fazer inovação. E quando eu faço isso, o que eu estou fazendo, na verdade, é aumentar, então, a produtividade em termos de inovação das empresas, que, como eu já disse para vocês, vai gerar receita que vai voltar para retroalimentar o meu sistema de fomento à ciência, tecnologia e inovação. Daí, então, trago mais um livro para vocês que se chama O Futuro é Mais Rápido do que Você Pensa. É um livro que mostra, por exemplo, fazendo um resumo bem grande do livro, bem rápido, na verdade, sem dar nenhum spoiler do livro, mostrando como as startups, normalmente, hoje em dia, queimam etapas no processo de inovação. Mas não é porque elas estão desobedecendo o famoso método científico aí que eu trago como você começa com uma dúvida, um problema, parte para observação, formula a hipótese, tem deduções, vai para o laboratório, faz experimentações, analisa e tem determinadas conclusões e para chegar a relatar os resultados. Essas startups, na verdade, elas usam de todo o método científico já desenvolvido e do conhecimento científico que já está presente para que elas efetivamente possam conseguir crescer tão rápido. Não existe modo de fazer inovação se eu não tenho o conhecimento prévio já bem estabelecido. E se a inovação tecnológica é o que a gente está trabalhando, pode ter certeza. Essas inovações, elas surgiram de toda aquela ciência fundamental que um dia a gente gastou horas e horas no laboratório para poder tentar entender e que, infelizmente, muita gente acha que não tem aplicação. Porém, todo conhecimento ou toda produção de conhecimento tem aplicação. Quando a gente está no setor público, por exemplo, e a gente quer de alguma forma adquirir a inovação, muitas das vezes os gestores têm incertezas e dificuldades. Eu trago para vocês aqui, por exemplo, consultarem obviamente depois, o que parece ser um mapa de metrô e ficou conhecido como mapa de metrô da inovação, na verdade. Isso aqui é um processo, um fluxograma de onde a gente está e por onde a gente vai passar para onde a gente quer chegar, quando o setor público, por exemplo, uma universidade, Instituto Federal, um Cefet, gostaria de adquirir uma inovação a diversos caminhos previstos pelo marco legal. Por exemplo, licitação para a compra pública de solução inovadora, ou CPSI, encomendas tecnológicas, que normalmente ainda não são tão feitas porque muitas das vezes os gestores públicos não conhecem essas ferramentas e vão tentar utilizar a lei de licitações clássica. Porém, isso tudo já
está bem consolidado e os gestores de inovação, que certamente estão cada vez mais qualificados, não terão mais esses problemas, uma vez que eles já conhecerão esses caminhos das pedras. O que nós temos hoje aqui, por exemplo, no Brasil, né? Vou pegar o recorte brasileiro para falar de inovação no setor público, que são extremamente fundamentais e interessantes. Reconhecimento facial em diversos aplicativos que a gente usa. Catracas eletrônicas, por exemplo, no Rio de Janeiro. Hoje, nem o bilhete você precisa comprar mais no Rio de Janeiro. Basta passar o cartão de crédito com a tecnologia de comunicação digital, que ele já debita direto da sua conta o valor da passagem do metrô. Temos o gov.br, que foi uma inovação extremamente interessante, principalmente para aqueles que estão no setor público por diversas razões. A encomenda tecnológica da vacina contra a Covid. E novamente eu trago para vocês o Pix. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando a respeito disso, porém eu vou avançar um pouco e vocês, se tiverem curiosidade, podem consultar mais informações no meu site e a gente pode conversar oportunamente. Quais são alguns fatores críticos de sucesso de inovação ou coisas que atrapalham o surgimento de inovações? A cultura da inovação é extremamente importante, infelizmente não temos muito. O investimento em pesquisa e desenvolvimento, parcerias estratégicas entre stakeholders importantes, a gestão de pessoas, gestão de talentos, que às vezes a gente esquece, e a existência dos ambientes promotores de inovação. Daí eu trago, por exemplo, essa literatura da Harvard Business Review, que eu adoro, eu acho muito interessante, que mostram 5 paradoxos que as organizações devem gerenciar. Tolerância ao fracasso versus a intolerância à incompetência, a disposição para experimentar versus a disciplina rigorosa, a segurança psicológica versus a franqueza brutal, a colaboração versus a responsabilidade individual e estruturas não hierárquicas versus liderança forte. Eu coloquei essa referência e eu recomendo a todos vocês, alunos da gestão da inovação, a consultarem. Bom, fazendo uma comparação rápida em termos de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, infelizmente o Brasil, que é a curva vermelha, está abaixo, obviamente, de países que geram muitas inovações no mundo, como por exemplo Estados Unidos, a China, que é um crescente, e os países que pertencem ao OCDE. Infelizmente, falta muito para a gente poder competir de igual para igual com eles. Para isso a gente precisa de mais investimentos, inclusive. E um outro detalhe, quantos mestres e quantos doutores nós estamos formando ao longo do tempo? Nessa curva aqui, ó, nesse gráfico, a gente está atrás de diversos países, ou seja, precisamos formar mais mestres e mais doutores. Porém, a gente precisa alocar bem esses mestres e esses doutores, porque hoje a maior parte dos doutores formados se encontram na administração pública federal e dos mestres em entidades empresariais privadas e, como eu mostro no próximo slide, ambos no setor da educação. Nos países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, estes mestres e estes doutores estão nas empresas, na política e também na academia, porque no Brasil, majoritariamente, ainda estão na academia. Então eu gosto de falar com os meus alunos que quando eles querem se tornar professores, tudo bem, todo mundo pode ter o direito de ser professor, mas eu fico triste porque existe uma série de outros tipos de atuações que esses mesmos alunos podem ter. E aí, nesse slide, por exemplo, todo mundo na educação superior. Hoje, basicamente, a gente forma mestre e doutor para atuar em universidade, em alguns casos em Cefetes e institutos federais, mas na maior parte dos casos nas universidades. Porém, não há vaga para todo mundo. Então a gente tem que alocar e distribuir melhor esses mestres e doutores. Outro fator crítico, como eu disse, parceria estratégica, por exemplo, entre a academia e as startups, que a gente está fazendo já há alguns anos no Brasil, porém, o conhecimento profissional de como fazer isso de forma efetiva está evoluindo cada vez mais. Há uns 10, 15 anos atrás, não era tão comum assim. Hoje a gente já tem alguns bons exemplos. Daí, novamente, eu trago outro artigo para que vocês possam
consultar oportunamente. Como eu disse, um dos fatores principais para se fazer inovação, pessoas. Mais um livro, mais uma referência também da Harvard Business Review, que é Gerenciando Pessoas, onde mostra, por exemplo, o que é necessário para ser um líder e quais os tipos de liderança que normalmente nós temos. Daí, então, a gente precisa entender e tentar se adequar a esses tipos de liderança e trabalhar da melhor forma possível com elas. E já partindo para o encerramento da minha apresentação, como eu havia falado, é extremamente fundamental que a gente tenha ambientes promotores de inovação para nos auxiliar no meio do caminho nesse processo complexo de fazer inovação. Quais são esses ambientes? Eu trago aqui de forma explicativa e não de forma limitativa alguns, como por exemplo, espaço de coworking, hubs, incubadoras, aceleradoras, parque tecnológico, laboratório aberto, espaços maker, living labs e enfim aquele que nos ajuda a conectar com esses ambientes, que são os núcleos de inovação tecnológica. Por fim, quais são as barreiras então que a gente precisa resolver? Resistência cultural e organizacional ainda é complexo, mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, é o que a gente precisa efetivamente tentar dia após dia para que a cultura efetivamente mude. Falta de recurso financeiro ou recursos humanos, burocracia, regulação excessiva às vezes. A gente precisa de uma certa flexibilidade e de agilidade para poder promover e incentivar a inovação. Como superá-los? Estímulo à colaboração entre essas instituições. Políticas públicas que funcionem efetivamente e que sejam feitas por políticos que entendam o que é inovação e que entendam o que é gestão da inovação e, o mais importante, o que é ciência. Educação voltada para a criatividade e a resolução de problemas. Infelizmente, a gente não trabalha muito isso com os nossos alunos, trabalhar a solução de problemas. E, por fim, o monitoramento contínuo dessas políticas públicas e dos resultados que elas estão gerando ou, eventualmente, possam gerar. Agradeço mais uma vez o convite para poder apresentar a vocês um pouquinho desse contexto todo de gestão da inovação, que é extremamente amplo e, de certa forma, complexo, mas que vai ficar um pouquinho menos complexo uma vez que vocês, estão se profissionalizando nesse processo que não tem mais volta e se chama gestão da inovação. Muito obrigado a todos, um abraço e fico à disposição para resolver eventuais dúvidas e perguntas, caso ainda haja tempo.